Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre as principais ordens de importância agrícola, né? Um breve comentário, depois ao longo das disciplinas das aulas de entomologia agrícola que a gente verá numa sequência, né? Quer dizer, já no outro semestre, a gente vai estar comentando sobre as principais famílias. A gente vai dar uma passada sobre isso, né? Para a gente chegar na disciplina de entomologia agrícola já ter uma base, né? Então, vamos dar início. Para a gente falar sobre as principais ordens de importância agrícola, eu vou falar um pouco sobre a importância das pragas, né? A gente está vendo a entomologia básica, que a gente está falando sobre morfologia, fisiologia, reprodução e desenvolvimento, ecologia e dos insetos, né? Mas e quanto às pragas, já que nem toda praga ou nem todo inseto pode ser considerado praga, né? Pode estar presente numa área, mas não está causando nenhum dano, então não pode ser considerado de praga. Então, só para a gente ter uma ideia, o número de espécies descritas são de aproximadamente 1 milhão de espécies de insetos. 10% são considerados pragas, somente 10%. O restante, claro, estão num ambiente natural ou pode ocorrer num ambiente agrícola, mas não está causando dano nenhum às culturas, né? Os insetos eles causam danos variáveis, atacando todos os órgãos da planta. Então, a gente vai ter inseto atacando desde o sistema radicular até a semente, armazenada depois, né? Então, os danos são bem variáveis e a gente tem que entender como que ocorre. Quando você vai avaliar uma planta, você é como se fosse um médico da planta. Então você tem que avaliar a planta como um todo, desde o sistema radicular até o fruto. Consequentemente, depois, se você vai armazenar, você pode avaliar a semente, no caso dos grãos. Os prejuízos causados dependerão de vários fatores. Da espécie da praga, ou seja, qual a praga que está atacando vai depender. Tem praga que causa um dano mais severo que outra, mesmo em pequenas populações, outro precisa de altas populações para causar dano, isso depende da espécie, né? Então esses prejuízos vão depender da espécie da praga. Qual a importância das pragas? Né? A gente tem aqui falando da importância, né? A gente já está falando da importância das pragas, a gente falou da espécie, mas vai depender também da densidade populacional. Densidade populacional da praga, ou seja, quantos indivíduos são necessários para começar a causar algum prejuízo na cultura. Então, para isso a gente tem algo que a gente chama de nível de controle, ou seja, até quanto eu posso tolerar de inseto praga na cultura daquela espécie sem causar nenhum prejuízo. A partir daí eu tenho que entrar com controle para que a população da praga volte a um nível aceitável. Então é o que a gente chama de densidade populacional. Eu tenho que avaliar quantos indivíduos eu posso tolerar na minha cultura. Estágio de desenvolvimento da planta também é importante. A planta passa por estágios que a gente chama de estágios críticos. Ou seja, vamos só citar um exemplo. Cultura da soja. Assim que ela emerge, a planta emergiu, é um estágio crítico, início do desenvolvimento, você pode ter uma redução séria de stand. E depois, quando ela entra no florescimento, na fase reprodutiva, começa a emitir as vagens, também é um estágio crítico do desenvolvimento da planta, já que o aborto de vagem pode ser acelerado devido ao ataque de inseto, né? Então, isso aqui é um outro fator importante, né? Outro, órgão vegetal atacado e duração do ataque. Então, qual o órgão vegetal que está sendo atacado? Se
Se o inseto ataca uma vagem, um fruto, você pode perder aquela vagem, aquele fruto, mas se atacar o sistema radicular da planta, se atacar o sistema radicular, você perde a planta toda. Então, esse dano, o dano causado, a intensidade desse dano vai depender muito de onde o inseto ataca. Tá? E também a duração do ataque. Então, quando você detecta um ataque da praga, você tem que avaliar, avaliando o tamanho da população, né? E qual que é a capacidade de causar dano desse inseto, você tem que às vezes entrar com controle imediatamente para que ele não fique na planta causando dano por muito mais tempo. Já tem outros insetos que você tolera mais a presença dele na cultura. Uma vaquinha, uma lagarta, um desfolhador tem um percentual maior de ataque que você tolera, porque a planta consegue se recuperar, principalmente quando está em estágio vegetativo. Então, você tem que avaliar tudo isso. Então, o diagnóstico, o manejo de uma cultura, você tem que avaliar vários fatores para tomar decisões, tá? Vi a praga, eu vou lá e controlo. Não é só isso, você tem que avaliar várias situações para aí depois você entrar com a medida de controle. É igual um médico que vai te consultar e ele pergunta tudo sobre sua vida. Se você tem vícios, se você está tomando, que remédio você está tomando. Tem um monte de coisa que eles avaliam para quê? Para poder entender a tua vida ali, o que você faz diariamente para fazer um diagnóstico. Assim é o que você faz em relação à planta, ou seja, você vai fazer um diagnóstico da tua cultura para que você adote uma medida sempre com um único objetivo, maximizar a tua produção e minimizar os gastos. Isso é o principal fator. Vamos lá. Os danos podem variar de país para país de acordo com, tá? Os danos podem ser variados de país para país ou de estado para estado. Não importa, você pega o Brasil, que tem o tamanho que tem, as dimensões que tem, você tem diferenças em termos principalmente de clima, né? Bem grande, né? Lá do sul em relação aqui à região centro-oeste, principalmente o estado de Mato Grosso, você tem diferenças climáticas. Isso influencia? Influencia. Então, características climáticas eu posso considerar um dos principais fatores, entre eles a temperatura. Então, o inseto, por exemplo, percevejo. Lá no Paraná, a Embrapa, que fica lá em... Agora eu estou tentando lembrar aqui onde fica a Embrapa Soja, Londrina. Então, lá em Londrina, a Embrapa desenvolveu vamos dizer assim, estudou qual o nível de controle dos percevejos. Então, na época que ainda não se cultivava soja aqui no Mato Grosso, a determinação da Embrapa é que quando você fizesse a avaliação até 2 percevejos por pano, ou até 2, né? Até 1,99, vamos dizer assim, percevejo por pano de batida, desculpa, 2 não, 4 percevejos por pano de batida era tolerável na cultura da soja, sem perdas significativas, ou seja, sem causar um dano econômico. Beleza, isso lá no Paraná, na região sul. Quando começou a cultivar soja aqui em Mato Grosso, a gente não tinha nada de informações técnicas. Então, os produtores, buscando as informações junto à Embrapa, começaram a adotar o mesmo nível de controle, ou seja, 4 percevejos por pano de batida, era o tolerável. Até 3,99, de 4 para cima você tem que entrar com controle. Começaram a adotar as mesmas medidas. Bem, o que aconteceu? Os produtores começaram a ter prejuízo, começaram a ter perdas. Mas como se lá na região sul não tinha perdas e aqui começou a ter perdas? Lá a condição climática é mais amena, ou seja, a temperatura é mais baixa.
Temperatura mais baixa, o ciclo do inseto ele fica mais longo, ou seja, um inseto ele vive mais, certo? O desenvolvimento dele é mais lento. Isso significa que vai ter menos gerações durante o ano, a população cresce mais lentamente, o metabolismo dele é menos acelerado, ou seja, ele passa a alimentar menos na cultura. Então as perdas são menores. Então eu posso tolerar 4 percevejos por pano de batida, que é o método de amostragem. Aqui em Mato Grosso, o produtor verificando que estava tendo prejuízo, ele começou a reduzir isso. Então hoje o recomendado aqui para Mato Grosso são 2 percevejos, ou seja, metade por pano de batida. 2 ou mais, né? E muitos produtores consideram 1. Então, soja está com preço muito bom. O produtor adota, por exemplo, 1 percevejo por pano de batida, ou seja, para ter o mínimo de dano possível e assim ele conseguir preço máximo nos grãos, né? Beleza. Se o preço não está muito bom, ele considera 2, tá? Para reduzir em aplicação de produtos químicos, né? Para controlar os percevejos. Então, essas são as características climáticas, né? Que influenciam. Variedade também influencia. As variedades, apesar de que as variedades não são desenvolvidas para resistência a inseto, desenvolvida em melhoramento tradicional, tá? Hoje a gente já tem os transgênicos, né? BT, tá? A gente vai estudar mais para frente o que é um BT, né? Então nós temos soja BT, nós temos milho BT e outras culturas também, fumo, ervilha, um monte de culturas que são BT, ou seja, transgênica. Carregam, essa planta passa a produzir uma toxina que normalmente é uma bactéria que produz, chamada Bacillus thuringiensis. E a planta passa a produzir e assim controlar a lagarta, que vai exercer a mesma função da bactéria, a planta, ou seja, produzir a toxina. Beleza, essas variedades têm característica de reduzir população. No melhoramento tradicional, o melhoramento é feito geralmente para tornar a planta resistente a doenças, mas algumas características ainda são mantidas, mesmo em pequenas concentrações, ou seja, tem variedade que é um pouco mais resistente que outra ao inseto. Então, se você colocar elas no campo, lado a lado, umas vão ser menos atacadas que outras. Isso é normal. Então, a variedade influencia também. E aquelas que são transgênicas, mais ainda. Técnicas agronômicas utilizadas. Isso aqui é importante, né? Então, a gente pega, por exemplo, controle de plantas daninhas. Então, tem muitas plantas daninhas que são atrativas para inseto. Então, a partir do momento que eu não faço um controle bem feito dentro da cultura, eu vou possibilitar o que? Uma atração. Os insetos entram mais naquele local que tem essas plantas, mas também passam a atacar as plantas cultivadas, não só as daninhas. Só isso? Não, existem outras práticas que eu posso adotar, por exemplo, lá na plantas frutíferas, plantas perenes, né? Que é o trabalho de poda, por exemplo. Poda para eliminar algumas pragas, principalmente as brocas. Então, tem algumas práticas agronômicas que eu posso usar para reduzir a população de insetos. Tá? Cultivar plantas mais atrativas, para atrair o inseto para ali, não para a cultura. Cultivar fora, né, da área de cultivo. No cultivo do maracujá, eu posso colocar uma planta aqui mais atrativa em torno de flores, mas sejam mais atrativas do que o próprio maracujá, para abelhas apis mellifera, e assim deixar livre as plantas do maracujá para as mamangavas, e assim elas fazerem a polinização. Então são técnicas que a gente termina utilizando para reduzir esse dano. Características socioeconômicas.
também influenciam. Quais são as características socioeconômicas? Você pegar, por exemplo, preço alto da cultura da soja. O produtor ele vai fazer melhor adubação, ele vai controlar melhor as plantas daninhas, ele vai controlar melhor doenças, e assim vai, né? Ele vai fazer tudo mais bem feito quando a situação econômica está boa. Só isso não. Pequeno produtor, hoje para você cuidar das culturas você gasta muito, os insumos são muito caros. Então você pega uma pessoa que tem baixo poder aquisitivo, ele não tem acesso a todas as tecnologias que um grande produtor tem. Isso vai afetar? Vai. A gente sabe que a gente adotando todas as técnicas necessárias, você aumenta a sua produtividade. Quando você não faz isso, você tem uma redução nessa produtividade. Então, a parte social e a parte econômica é fundamental. Vamos lá. Os danos, eles podem ser em vários órgãos da planta. Vamos começar pela semente. Então, nós temos pragas que preferem atacar as sementes, mesmo quando tem um fruto. Às vezes, eles perfuram o fruto para atingir a semente que está lá dentro, porque a semente ela é rica em nutrientes. Isso faz com que tenha defeito nessa semente, às vezes deixa a porta de entrada para micro-organismos, e assim você tem um problema com o fruto. Já tem alguns, como as leguminosas, essa semente ela fica muito mais próxima do meio externo. Então, se pegar, por exemplo, o PCV, já que eu estou colocando como exemplo a cultura da soja, mas tem o feijão, tem o milho, tem outras culturas que são afetadas drasticamente por essas pragas, né? Então eu coloquei aqui a soja, né? 2 espécies de percevejo, Neisseria viridula e percevejo verde pequeno da soja, que atacam a soja basicamente quando ela entra na fase reprodutiva, do estágio R3 para frente. Você vai ver quando estudar a fitotecnia, que em seu conteúdo tem, o professor vai trabalhar a cultura da soja, você vai estudar todos os estágios fenológicos da planta. Aí vai ter V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. São os estágios fenológicos, R reprodutivo e V vegetativo. Essas pragas elas vão causar os maiores danos, principalmente na fase reprodutiva. Ou seja, do estágio R3 para frente, que a gente chama de estágio de canivete. E aí causa tudo isso. Isso aqui são os danos, né? Desculpa. Aqui são os danos causados no grão. Isso aqui reduz muito, tanto em reduz tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Então nós temos aqui início de desenvolvimento do grão, vai ter um grão xoxo. Esse grão aqui, no momento da colheita, ele é eliminado pelo sistema de ventilação, que joga a palhada fora, a palha, né, da vagem, mas joga também essa semente que ela está leve. Essas outras aqui, elas vão para os armazéns, né? Mas quando você colhe, que chega para entregar isso aqui, você já vai perder valor, ou que a gente chama de qualidade, na classificação do grão. Então você vai perder de forma qualitativa. Aqui você perde de forma quantitativa. Então você perde em peso e perde em qualidade do grão. Então você não vai receber aquele valor máximo, você vai ter desclassificação. Então cada tipo de dano você vai reduzindo o valor da soja que você entregou para o armazém. Você tem dano nas folhas também. Então isso aqui é só uma situação de ataque de insetos desfolhadores. Nesse caso aqui, vaquinha. Claro que você não vai deixar uma planta chegar a essa situação. Isso aqui é uma situação drástica, onde a cultura foi abandonada. Então o estande foi tão pequeno que aqui ficou abandonado. Por que eu estou falando isso? Porque essa aqui foi um experimento, não uma área demonstrativa, que a gente fez para Expo Alta,
em 2004, com a turma de alunos. Em 2004 a gente montou uma área demonstrativa. A gente semeou feijão, a primeira semeadura nasceu muito ruim, a gente largou. Então aqui foi um ataque da praga em cultura abandonada. Você nunca vai deixar chegar nessa situação. Então, mas o ataque em folhas pode ser bem severo. Então você tem que ficar muito atento para fazer o controle antes que chegue numa situação dessa. Mas reduziu a área foliar, reduz fotossíntese. E aí você tem um prejuízo em termos de produção. Os danos também podem ser nos frutos. Isso é comum. Pode ser parte de frutíferas, mas pode ser aqui, por exemplo, cubitáceas, o exemplo. Aqui é um pepino, mostrando só a quantidade de lagartas que tem aqui dentro. Ó. Uma, só aqui, ó. Algumas já saíram, mas tem aqui 1, 2, 3, 4, aqui tem outras 5, aqui tem outras 6. Só aqui 6 lagartas. Então, quando você olha aqui, por fora, antes dessa aqui sair, estava tudo normal. Mas quando você pega no fruto, ele está meio murcho. Quando abre, está nessa situação. Isso aqui é um ataque intenso. Tá? Claro também que você não vai deixar chegar a esse ponto. Mas nós podemos ter ataque severo nos frutos. Aqui, em fruto cítrico, aqui é um exemplo de ataque da mosca das frutas. Tá? O famoso bichinho da goiaba, mas que ataca também os citros. Então, no estado de São Paulo tem um problema sério também com mosca das frutas. Bem, qual a importância das pragas? Então, os danos que os insetos causam podem ser danos diretos, ou seja, ataca diretamente o produto que vai ser comercializado. Ataca uma laranja, por exemplo, ataca uma manga, uma goiaba, é o produto que vai ser diretamente comercializado. O percevejo ataca o grão de soja, produto que vai ser comercializado. Ou o dano pode ser indireto, quando ataca estruturas que não serão comercializadas, mas causam prejuízo na planta. No caso aqui, quando o inseto transmite agentes patogênicos, uma virose, uma bacteriose, um protozoário, transmite... esqueci agora. Mas nós temos vários organismos que são micro-organismos que são transmitidos por inseto. Então, esse é um dano de forma indireta, porque causa anomalias nas plantas ou causam bloqueio no sistema vascular da planta e vai indo e a planta morre. Então, indiretamente, você tem perdas e até perdas da própria planta. Pode ser injetando toxinas também. Então, você tem, por exemplo, cigarrinha verde em feijão, cigarrinha verde em mamão, cigarrinha nas pastagens. São o quê? Injeção de toxinas que pode causar problemas fisiológicos da planta. Então, aqui nós temos o dano nas sementes, que a gente já tinha comentado. Essa aqui é a importância. Nós temos a importância das pragas como virose também, né? A transmissão de doença. Aqui um exemplo é uma ordem chamada de Tisanoptera, cujos representantes são chamados de trips. Aqui no caso de olericultura eles transmitem um vírus, chamado vírus do vira-cabeça do tomateiro, tá? Mas transmitem vira-cabeça da alface, vira-cabeça do pimentão, então, e outras, né, para outras culturas também, tá? Então isso aqui, uma vez a planta com virose, é uma planta condenada, né? Mas falaremos mais para frente, né, sobre isso. Então, ainda falando de importância das pragas, alguns países tiveram sua economia abalada devido ao ataque de pragas. Economia abalada, você imagina. Primeiro caso, França, 1867. 1867. A economia da França, ou seja, exportação, era basicamente vinhos. Os vinhos mais exportados era da França. França, Itália, Portugal, mas principalmente da França. Como a França era um importante exportador de vinho, ela precisava estar sempre buscando
novas variedades de uva para melhorar a sua produção de vinho. Então, produtores de uva da França fizeram uma comitiva, vamos dizer assim, e foram para os Estados Unidos para verificar a possibilidade de encontrar novas variedades e assim incrementar a sua produção de vinhos. Chegaram aos Estados Unidos, eles encontraram realmente uma videira, um potencial fantástico para eles produzirem vinho. O que foi que eles fizeram? Compraram mudas e voltaram para a França com essas mudas. Em balainhos, né? Chegando na França, eles passaram do lado de videiras antigas, já que eles produziam vinho, eles plantaram as que eles trouxeram dos Estados Unidos. Só que eles não sabiam que no sistema radicular dessas videiras que eles levaram dos Estados Unidos tinha um pulgão, chamado pulgão da videira. Ele ficava onde? No sistema radicular. Então, o que acontece? Essa praga, em relação a essa videira dos Estados Unidos, não tinha problema nenhum, porque a planta evoluiu junto com a praga. Então, essa planta já apresentava sinais de tolerância a essa praga. Tolerância significa o quê? Que essa praga pode estar presente, mas não vai estar causando um dano econômico. Vai estar lá e a planta resiste. Mas as videiras francesas não tinham resistência alguma, nenhuma tolerância a essa praga. Ou seja, elas começaram a atacar as videiras nativas da França. E tiveram um prejuízo muito grande. Para resolver o problema, eles fizeram o quê? Pegaram essas videiras dos Estados Unidos e começaram a usar elas como cavalo, ou seja, porta-enxerto para as videiras francesas, já que o inseto ficava no sistema radicular, a parte que ficava no solo era uma planta tolerante. Então foi como eles conseguiram resolver o problema. Prosseguindo, Estados Unidos, 1929, já bem aí, né? Próximo, né? Erradicação da mosca das frutas. Então aquele bichinho que a gente chama bichinho da goiaba, mosca das frutas, tinha também nos Estados Unidos. E em 1929 eles gastaram bilhões de dólares para erradicar a mosca das frutas. Tá, mas se eles conseguem lá, será que a gente um dia vai conseguir aqui erradicar a mosca das frutas? Não. Por quê? Eu vou pôr aqui as dificuldades, né? Por que eles tiveram facilidade, entre aspas, de erradicar a mosca das frutas e a gente não? Estados Unidos, vamos começar pelos Estados Unidos. Estados Unidos produz frutas basicamente na região da Flórida. Então, onde concentra a produção de fruta dos Estados Unidos na Flórida. Beleza, nos outros estados tem esporadicamente uma coisinha aqui, outra ali, mas concentra basicamente na Flórida, por causa das condições climáticas, que são mais favoráveis na Flórida que no resto do país. Beleza, se pegar a Flórida, não vou pegar os Estados Unidos como um todo, lá é um estado, né? Mas se pegar os Estados Unidos como um todo, Estados Unidos como um todo, ele faz fronteira com 2 países, por terra, né? Quais são esses 2 países? Nós temos ao norte o Canadá, né? E ao sul nós temos o México. Aí você pega, por exemplo, o Canadá é muito gelado. E o México, entre o México e os Estados Unidos, tem um deserto. Então, e não tem um cultivo de fruta ali por uma extensão bem grande. Então você tem uma barreira natural bem grande em relação à mosca das frutas, tá? E aí você tem uma barreira marítima, que são as guardas costeiras dos Estados Unidos, que fazem todo um trabalho de fiscalização. Então tem barreiras por mar e tem barreiras por terra. Agora vamos pegar o Brasil. O Brasil faz fronteira seca da região sul até o extremo norte do país. E nós produzimos frutas desde a região sul até o extremo norte. Então, a dificuldade é muito grande, então a gente não vai conseguir. Outra coisa,
Tem umas 140 ou mais de 140 espécies de mosca das frutas. Nós temos, acho que, mais de 90 espécies aqui no Brasil. Então vai ser difícil, né? Tanto nativas quanto exóticas. Continuemos. Brasil, 1983. O que aconteceu? Introdução do bicudo do algodoeiro. Ou seja, até 1983 o Brasil era exportador de algodão. Hoje é, claro, né? Mas nessa época era exportador de algodão. A gente cultivava um tal de algodão arbóreo. Vocês já ouviram falar. Nós temos hoje o cultivo de algodão herbáceo, mas antes era algodão arbóreo, sem aplicação de nenhum hormônio ou regulador de crescimento. O algodão ele crescia 1 ano, 2 anos, 3 anos, virava praticamente uma árvore. Colhia com escada ou puxando os galhos e fazendo a colheita do algodão. Então você tinha maçã, tinha botão floral, tinha pluma na mesma planta. Então uma praga que chegasse ali, que atacasse semente, que atacasse maçã, ia ter sempre abrigo, ia ter sempre alimento. E o Brasil era um produtor de algodão, exportava também, né? Então, em 1983, vindo dos Estados Unidos, uma praga chamada bicudo do algodoeiro, Anthracomonas grandes. Esse bicudo dizimou a cultura do algodão. Então, nós tivemos um vazio, um vácuo, por alguns anos sem cultivar algodão, quase uma década sem cultivar algodão. Nesse período, nós fomos introduzindo algumas técnicas para voltar ao cultivo do algodão, dentre elas o manejo integrado de pragas da cultura do algodoeiro, ou manejo integrado do bicudo do algodoeiro. Manejo do bicudo do algodoeiro na cultura. Porque foi direcionado para essa praga. E aí, a partir daí, a gente começou a extrapolar para outras culturas também o manejo integrado. Tá? Mas causou um prejuízo bem grande na época. Bem, pessoal, essa aula era só isso. Nós vamos continuar na próxima aula com as principais ordens e famílias de inseto de interesse agrícola, principalmente as ordens. Família a gente vai ver mais para frente em entomologia agrícola. Aqui a gente vai falar das principais ordens, mas vamos comentar um breve sobre as principais famílias também. Obrigado a todos e até a próxima aula.